Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Estamos aqui mais uma vez para dar seguimento a esse nosso projeto de meditação na palavra do Senhor. E esse nosso salmo de hoje é o salmo número 22, mais um dos salmos de Davi. E esse salmo, como alguns outros, é um salmo messiânico. Na verdade, esse salmo 22, eu posso me atrever a dizer que é o mais messiânico de todos. Ele dá cada detalhes, aos pormenores acerca de Cristo e especificamente falando acerca da crucificação de Jesus. Mas como eu já falei para vocês num outro salmo que tivemos, que também foi messiânico, quando os salmos são escritos, né, e quando eles são considerados messiânicos, ou seja, quer dizer que eles fazem referência a algo que lá na frente vai ser cumprido em Jesus. Mas quando eles foram escritos, eles foram vividos na sua particularidade, ou seja, não era Davi escrevendo um salmo que ele não estava vivendo, ou seja, ele pensou, olha, eu vou escrever algo para um dia se cumprir em Jesus. Não, não foi assim que aconteceu. Ele viveu tudo isso que está escrito, e só que lá na frente nós vamos aprender e entender que Deus estava trabalhando através da vida de Davi, e esse trabalhar iria se refletir em alguma coisa na vida de Cristo lá na frente. Então, os salmos messiânicos, eles são assim, não quer dizer que eles pararam para poder escrever algo, olha, eu estou escrevendo isso para poder acontecer com Jesus. Não, não era assim. Acontecia com eles, mas aquilo tudo depois tinha um sentido futuro, assim como lá Paulo vai dizer que a lei ela era sombra das coisas que viriam. Então, muitas coisas que aconteceram de verdade no Antigo Testamento estavam depois apontando para Cristo. Então, para nós meditarmos nesse salmo de hoje, vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte é a parte que compete a Davi, ou seja, o que Davi viveu nesse salmo, porque foi escrito por ele. E só que o que também esse salmo apontava para Cristo. Então, a primeira parte, podemos assim dizer, a parte davídica do salmo, e a segunda parte, a parte messiânica do salmo. Eu espero que você já tenha lido, é o Salmo 22. Ele é um dos salmos que é muito triste, por assim dizer. Foi um salmo difícil para Davi. Eram momentos dificílimos que ele estava passando. E isso vai, desde já, trazer para nós algumas lições que vai se refletir na nossa vida cristã, porque muitas das vezes nós pensamos que ser crente é tudo muito fácil, né? Mas Davi, nesse Salmo 22 aqui, ele mostra que às vezes há lutas que elas são extremas. Existem lutas que são fáceis passar, às vezes nem causam marcas, mas há lutas, queridos, que elas doem demais. Há lutas que às vezes elas nos tiram lágrimas. Há lutas que às vezes fazem com que o choro dure mais do que uma noite. Há lutas que às vezes a dor ela demora para passar. E há lutas que realmente elas deixam muitas marcas. Só que essa luta que Davi estava passando, ela era tão difícil que eu vejo que a parte mais difícil dela é aquilo que às vezes, em algumas situações, nós enfrentamos, que é o próprio silêncio de Deus diante da nossa luta. Davi, nesse salmo, ele passou por isso. Quando você vai ler nos versos 1, por exemplo, versos 1 e 2, ele fala o seguinte, olha, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Olha só, como era difícil esse momento de Davi. Davi, que era um homem que sempre conseguia ver Deus em tudo aquilo que ele fazia, agora ele derrama o seu coração dizendo, Deus, por que o Senhor me desamparou? É como se Davi estivesse falando, Deus, por que você está em silêncio? Eu clamo, tu não responde. E olha só, e essa dor de Davi, ela era imensa e ela foi duradoura. Não foi só uns dias, não. Quando você vai ler, por exemplo, olha só, no verso 2 ele diz, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Sabe, queridos, isso mostra que às vezes algumas situações virão na nossa vida que até o silêncio de Deus nós vamos ter que aprender a enfrentar. Mas só que uma coisa linda que eu vejo que Deus nos permite passar é porque uma coisa que Deus quer fazer em nós é nos levar ao amadurecimento.
Você já parou para poder ver as crianças? Enquanto elas são dependentes de nós, enquanto elas são infantes, né, elas não têm condições de se sustentarem, de buscar o abrigo, a proteção para si própria, em tudo os pais estão presentes. Só que elas acabam sendo sempre dependentes, mas ainda não desenvolve uma certa maturidade. Por quê? Porque aquilo que a comida precisa, o pai está ali. O abrigo, o pai está ali. A mãe está ali. A proteção, o pai e a mãe está ali. O conforto, a mãe e o pai estão ali. Acabam fazendo com que o desenvolvimento deles, em certas áreas, eles fiquem tardios. E muitas das vezes é necessário que o filho ele saia de casa para poder aprender a amadurecer. Será que não foi assim comigo e com você? Enquanto estávamos debaixo da saia do papai e da mamãe, né, nós não desenvolvíamos certas áreas da nossa vida. E por incrível que pareça, não é que Deus queira que nós venhamos viver uma vida independente dele, mas Deus quer que nós venhamos ter uma fé madura. Porque uma fé madura, ela é aquela fé que não depende daquilo que está acontecendo no momento para poder ela ser firme. Ou seja, uma fé madura, ela não depende da circunstância. Ela permanece mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Essa é a segunda coisa que eu aprendo aqui no Salmo, que Deus, muitas das vezes, nos permite passar por dificuldade para que a nossa fé ela venha amadurecer. E às vezes, com esses momentos de dificuldade. Eu nunca esqueci uma certa ilustração que eu ouvi de um pregador que ele dizia que a mãe águia, quando ela estava ensinando seus filhotes a voar, ela colocava, antes de fazer o ninho, colocava uns espinhos no ninho, porque conforme o filhote ele ia crescendo, o seu peso ia baixando aquela palha de cima, e aqueles espinhos do ninho começavam a incomodar para que eles não continuassem mais no ninho, para que eles viessem ter aquele incômodo, e através daquele incômodo eles buscarem a sair do ninho. E muitas das vezes, quando ela ia ensiná-los a voar, o que ela fazia? Pegava neles, levava nas mais alturas, levava muito alto, e de lá os soltava. Eles começavam a bater as asinhas, e quando ia se esborrachar, ela vinha por baixo e segurava, para poder os ensiná-los a voar. Nunca esqueci essa ilustração que eu ouvi de um certo pregador. E muitas das vezes é assim que Deus faz realmente conosco. Às vezes Ele permite que venhamos estar sobre espinhos para que nós venhamos nos mover do lugar, para que nós venhamos sair do certo comodismo e venhamos aprender a amadurecer. E muitas das vezes, para poder nos ensinar a voar, Ele vai nos levar nas mais alturas, nas mais altas alturas, e vai nos permitir, às vezes, que nós venhamos quase nos esborrachar no chão ao nos soltar. Mas nunca nos permite que nós venhamos nos arrebentar. Ele sempre, na hora certa, ele aparece, mas muitas das vezes essa queda parece ser uma eternidade. Mas Deus ele vai mostrar através da vida de Davi que esse processo de amadurecimento ele pode ser dolorido, mas nunca é um abandono de Deus diante da situação. Então, como é que nós agimos diante desse aprendizado? Quando estamos vivendo isso que Davi estava vivendo, o que Davi fez que nós deveríamos fazer para poder superar e ultrapassar esse processo? Aí nós vamos ver nos versículos seguintes, e é a primeira coisa que Davi ele fez diante desse processo de grande dor, onde o próprio silêncio de Deus ele teve que experimentar, ou seja, a solidão, o calar de Deus, que eu acho que para Davi era aquilo que mais doía. O que é que ele fez que nós deveríamos aprender quando nós também estamos passando por essa situação que podemos aplicar na nossa vida? Eu vejo logo no versículo 3, quando ele diz o seguinte: depois dele falar tudo isso, de dizer, Deus meu, por que me desamparaste e tal, ele vai dizer no versículo 3, olha, porém, tu és santo. Sabe que essa frase aqui, ela chega como se fosse uma maturidade tão grande de Davi, porque, veja só, ele acabou de dizer, Deus, por que você me desamparou? Por que eu clamo e tu não me ouve? Por que de noite eu estou ali chorando, não tenho sossego? Mas de repente, depois dele desabafar com Deus, ele chega e diz, Deus, porém, tu és santo. Sabe o que Davi me mostra e me ensina que nós devemos aprender? Queridos, mesmo nas mais escuras noites, mesmo nas dores mais profundas, mesmo na solidão mais intensa que talvez você venha estar passando, nunca duvide do caráter santo de Deus. Nunca duvide da santidade de Deus. Nunca duvide daquilo que Deus
se revelou sendo que é bom. Nunca duvide do Senhor. E Davi, quando ele fala essa frase, olha, porém tu és santo, ele está querendo dizer o seguinte, olha, independente do que eu estou sentindo, tu não mudas, Deus. Tu és impecável, tu és imutável, tu és santo, tu és, sabe, maravilhoso, podemos assim dizer, porque tanto é que ele diz, olha, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Mas olha que coisa, amados, e às vezes nós agimos diferente, as dores tão pesadas, tão difíceis, e nós duvidando de Deus, duvidando do caráter de Deus, duvidando do cuidado de Deus. Não faça isso. Vamos aprender com Davi. Pode estar apertando o calo, pode às vezes Deus estar em silêncio, mas não duvide do caráter de Deus. Acredite, Deus é santo, Deus ele é fiel e ele não abandona os seus. Mas nós vamos ver aqui a segunda coisa que Davi ele fez, que nós temos que aprender também, que está no versículo 4. Ele diz o seguinte, olha, em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Primeiro, diante da situação, ele reconhece a santidade de Deus, reconhece que Deus ele é perfeito e santo. A segunda coisa que ele faz é o quê? É trazer à sua memória os feitos do passado, aquilo que Deus já havia feito. Ou seja, ele traz à memória aquilo que podia trazer para ele esperança, conforme, se não me engano, foi Jeremias que diz, olha, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e é exatamente aquilo que Davi está fazendo. Nesse momento de tanta dor, no momento de sofrimento dele, o que ele faz? Ele começa a se lembrar das coisas que Deus tinha feito. Porque quando nós nos lembramos das coisas de Deus, a nossa fé é fortalecida. E isso é o que Davi está fazendo aqui no versículo 4. E isso traz para nós uma metodologia de agir. Ou seja, primeiro, não duvide de Deus, não duvide do caráter de Deus. Segundo, comece a lembrar das coisas que Deus fez. Comece a trazer à memória, que você vai ver que a sua força vai começar a crescer, você vai ser mais fortalecido quando você começar a lembrar daquilo que Deus fez. Agora, outra coisa interessante também, mesmo diante de toda essa situação, Davi sempre se mantinha humilde. Davi não perdia esse sentimento, mesmo sendo rei, mesmo sendo grande como ele era, no sentido de poder, ele permanecia humilde. Olha só o que ele diz no verso 6, mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha só, mesmo diante de tanta grandeza, Davi, diante dessa situação difícil, ele vai assim, não, olha, eu não sou digno disso. O que ele está querendo dizer? Ou seja, acerca do livramento que Deus havia feito do passado, acerca dos pais dele, aí ele coloca nessa posição de humildade, mas eu não sou digno disso, eu sou menor do que os homens. Isso mostra uma posição de humildade, uma posição que muitas das vezes falta em nós. Diante das dores, nós queremos ser ainda orgulhosos, mas Davi, ele nos mostra, não duvide do caráter de Deus, traga à memória aquilo que traz esperança. E além do mais, continue humilde, continue humilde. A quarta coisa que eu vejo Davi fazendo está no versículo 11. Ele diz o seguinte, olha, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Mesmo Deus estando em silêncio, mesmo depois de ele ter reconhecido que Deus era santo, dele ter se lembrado das coisas do passado, dele ter permanecido humilde, o que ele faz? Ele continua a buscar o Senhor, ou seja, ele não desiste de buscar a Deus. Aí no verso 11 ele novamente busca, olha, não te alongues de mim, Senhor. Sabe, querido, nós temos que aprender a buscar o Senhor todo o tempo. E às vezes nós estamos habituados a apenas fazer uma oração, fazemos uma oração e deixamos para lá, mas Davi ele nos mostra que ele insistia em estar buscando o Senhor, mesmo quando ele não tinha resposta, mesmo quando para ele Deus parecia estar em silêncio, estava ali Davi aos pés do Senhor. Coisa linda isso que Davi fazia. Nós temos que aprender a ter esse hábito de buscar o Senhor, principalmente quando as coisas são difíceis. Principalmente, olha, Deus está em silêncio. Não desiste não, continua ali aos pés do Pai, vai insistindo. Você lembra daquela mulher cananeia? Ela chega até Jesus, oh Senhor, minha filha está endemoniada, tenha misericórdia. Aí Jesus, não convém dar os pães dos filhos para os cachorrinhos. Aí a mulher chega, não Jesus, mas olha, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha que coisa linda.
a persistência, a resiliência diante do Senhor. Muitas vezes, queridos, Deus ele não quer provar algo no sentido dele para ele mesmo. Não, ele quer mostrar para nós que muitas vezes nós temos que ser insistentes, porque às vezes nós desistimos muito fácil. E Davi ele nos mostra que mesmo diante de toda a situação, ele não desistia do Senhor. Ele não saía dos pés do Senhor. Agora, outra coisa que Davi faz aqui também está lá no versículo 21 e 22, que é a quinta coisa que eu quero que você guarde. Ele fala o seguinte, olha, salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios, então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Davi, ainda nessa oração que ele está tendo diante do Senhor, o que ele faz? Ele faz um voto com Deus. Ele faz, olha, Senhor, me salva, livra-me, que eu declararei o teu nome. Sabe, amados, aprenda a fazer isso. A Bíblia nos fala mesmo, olha, faça votos ao Senhor. Faça pactos com Deus. Davi está falando aqui, Senhor, me livra disso que eu vou te testemunhar. Eu vou levar o teu testemunho adiante. Eu vou fazer com que o teu nome seja conhecido. Por isso, me salva, me livra. Aprenda a desenvolver. Você lembra de Ana, a mãe de Samuel, quando ela pediu ao Senhor acerca de Samuel, o que ela falou? Olha, Senhor, se você me atender, se deres meu filho, eu prometo que vou te dar esse filho. Ou seja, estou fazendo um voto contigo, estou fazendo um pacto contigo. Agora, cumpra o pacto que você fizer. Davi, ele realmente era alguém que cumpria seus votos. Tanto é que é por isso que temos tantos salmos de Davi. Ou seja, ele deixava registrado mesmo as coisas que ele vivia, ele fazia questão de passar para as seguintes gerações as suas experiências com Deus. Agora, outra coisa aqui também para poder finalizar essa parte dos comportamentos de Davi, é no verso 25, nós vamos aprender uma coisa muito interessante também. Ele diz o seguinte, olha, o meu louvor virá de ti na grande congregação e pagarei os meus votos perante os que o temem. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Primeiro, ele faz os votos. Agora, o que ele está fazendo? Ele está profetizando bênção sobre a sua vida. Olha o que ele diz. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Olha o 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor. Olha só o 27. Todos os limites da terra se lembrará e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Olha só o que Davi está fazendo, ou seja, ele está profetizando a vitória antes que ela chegasse. Aprenda a fazer isso. Está doendo, está difícil, profetiza a bênção sobre você. Aprenda com Davi qual é o comportamento que temos que ter quando Deus parece estar em silêncio. Vou só recapitular para você, ou seja, o que Davi fez? Primeiro, ele não murmurou contra Deus, ou seja, ele não duvidou do caráter de Deus, da santidade de Deus. Segundo, ele continuava entendendo que existia um nível de fé que deveria ser alcançado, ou seja, a fé tem que amadurecer. É por isso que muitas vezes Deus permite certas situações. Isso que Davi estava fazendo e vivendo é aquilo que nós temos que aprender a trazer para o nosso dia a dia. Entenda que esse processo faz parte muitas das vezes do crescimento, faz parte do amadurecimento. E ele reconhecia a santidade de Deus, não duvidava do caráter de Deus, reconhecia que precisava amadurecer, que Deus estava usando aquilo ali para poder lhe ensinar. Ele mantinha uma posição de humildade, ele não desistia de buscar o Senhor, ele fazia votos com o Senhor e ele profetizava bênçãos na sua vida. Ou seja, esse comportamento de Davi diante do Salmo 22 é uma lição muito grande para nós. Agora, porém, essa é uma parte do Salmo, é a parte davídica do Salmo. A parte messiânica do Salmo, nós vamos ver que há riquíssimos detalhes quando você olha para a crucificação de Jesus e olha para esse salmo que Davi viveu aqui. Existem tantos detalhes que parece que Davi estava vivendo e vendo ali o momento da crucificação. Até parecia que Davi era um dos discípulos, porque ele aqui descreve tamanhos detalhes que aconteceu com Jesus que até parece mesmo que ele estava na cena. Tanto é que, claro, nós não vamos ficar lendo aqui umas referências, porque eu só vou falar, porque realmente não é um estudo, né? É só uma meditação, mas eu vou falar para você aqui rapidamente. Tanto é que começa no primeiro verso, que quando Jesus está na cruz,
Ele vai falar lá em Mateus 27, 46, Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, o versículo 1 é exatamente aquilo que Jesus Cristo falou quando ele estava na cruz do Calvário. Esse é o primeiro ponto do lado messiânico do Salmo que nós vemos. Ou seja, aquelas palavras de Jesus na cruz é as mesmas que Davi fala aqui no início do seu Salmo. Segundo, no verso 6, e quando ele fala o seguinte, que eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens, e ele era desprezado do povo. Quando você vai lá em Isaías 53, verso 3, fala a mesma coisa, que Jesus, ninguém dava para ele nada, ele era o mais indigno, o mais desprezado de todos os homens. Ou seja, a mesma coisa que Davi vivia aqui, aquilo que Jesus viveu também. No versículo 7 e 8, que quando Davi ele fala assim, todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam com a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Ou seja, a mesma coisa que Davi estava falando aqui lá na frente, quando Jesus está sendo crucificado, o povo zombava de Jesus, os soldados zombavam, até aqueles ladrões que estavam presos lá junto com Jesus, zombavam também, falando o seguinte, olha, você não é filho de Deus, você que curava tantos, agora salva-te a ti mesmo. Eles zombavam de Jesus exatamente como estavam zombando de Davi. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 27, versículo 34, 39 a 44. Quarta coisa que nós vemos, está no versículo 14, quando Davi, ele fala o seguinte, olha, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Ou seja, a crucificação de Jesus, os seus ossos, eles se desconjuntaram, ou seja, Jesus ficou preso ali o dia inteiro naquela cruz. Os seus ossos, diz os estudiosos, que eles se deslocaram. Eles não foram quebrados, mas eles foram deslocados. Exatamente como Davi ele faz aqui essa metáfora, né? Mas ela vem se cumprir depois lá na frente com Jesus. Quinta coisa, versículo 15, quando Davi fala assim, a minha boca se secou como um caco, a minha língua se apega ao paladar. Ou seja, ele faz referência quando Jesus está na cruz e ele passa por aquela sede extrema, onde ele pede, olha, tenho sede. Ou seja, o mesmo sentimento, mesmo aquilo que Davi sentia aqui nesse salmo, Jesus vai lá na frente, vai passar também pelos mesmos detalhes. No versículo 16, Davi diz o seguinte, olha, pois me rodearam com cães e o juramento dos malfeitores me cerrou e transpassaram-me as mãos e os pés. Ou seja, as mãos e os pés de Jesus foram transpassados, foram furados. Você vai lá conferir em João 20, 27. E ainda outro detalhe também está no versículo 17. Olha só que como é perfeito os detalhes. Que ele diz o seguinte, olha, poderia contar todos os meus ossos, eles que me veem me contemplam, e repartem entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha túnica. Ou seja, não foi o que fizeram com Jesus? Rasgaram-lhe as vestes e lançaram sorte sobre as roupas de Jesus, sobre a túnica de Jesus. Então é por isso que esse salmo é um dos salmos mais messiânicos que tem, porque cada detalhe que Davi ele viveu aqui é como se ele estivesse apontando realmente para aquilo que Jesus Cristo iria viver lá na frente. Então é um dos salmos que ele mostra esse grande sofrimento de Davi, mas mostra também o lado messiânico de Davi. Aliás, o lado messiânico que Davi viveu apontando para Jesus. Agora, para poder finalizar, porque esse eu acho que é o vídeo mais longo que nós já fizemos até hoje, mas também o salmo é riquíssimo, ainda tinha mais coisas aqui, mas eu só quero simplificar em uma coisa. Quando Davi estava vivendo isso, ele não sabia que esse salmo seria messiânico. Ele chorou muito, ele sofreu muito. Mas sabe uma coisa que alegrou muito meu coração quando eu estava meditando aqui? É que muitas das vezes, querido, nós estamos assim como Davi, estamos vivendo algo que nós não entendemos qual é o final da história. Hoje, quando nós lemos esse salmo, vemos que esse salmo, além de falar do sofrimento de Davi, apontava para o sofrimento de Jesus. Ou seja, Deus usou o sofrimento de Davi para poder fazer uma referência a Jesus. Isso quer dizer que muitas das vezes Deus pode usar o nosso sofrimento para poder falar com alguém através do nosso sofrimento. Guarda isso no seu coração. O salmista Davi viveu terríveis momentos nesse salmo,
Mas só que ele não sabia que aquela história que ele estava vivendo, um dia Jesus Cristo iria vivê-la novamente. Tudo aquilo que ele estava passando aqui iria se cumprir em Jesus. Mesmo assim, eu e você, muitas vezes nós podemos estar vivendo algo tão terrível, tão doloroso, mas nós não sabemos que talvez Deus está escrevendo uma história para um dia falar com alguém através da nossa vida. Através do nosso sofrimento, Deus pode consolar muitas outras pessoas. Então, guarda isso no seu coração. Tá difícil, tá pesado? Não murmura não. Creia, Deus é santo. Deus ele está ouvindo, mesmo que talvez não esteja respondendo, mas ele não deixou de ouvir. Não se esqueça, a sua vida pode ser muitas vezes uma história que Deus está escrevendo para, através da sua vida, outras pessoas serem salvas e outras pessoas serem edificadas. Amém? Esse é o Salmo 22 de hoje, um salmo rico mesmo. Poderíamos até falar mais coisas acerca de Jesus, principalmente acerca da glorificação, que nós temos aqui outros versículos, mas vamos ficar por aqui por enquanto, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e medite na palavra, faça os apontamentos, não trate a palavra como uma leitura rápida, como se estivesse lendo um jornal do dia ou uma revista qualquer, não. Se alimente da palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e nos vemos aqui amanhã, se Deus assim permitir, no Salmo 23, tá bom? Fica na paz, em nome de Jesus.